Olá, sou Ângela Freitas, sou cofundadora do SOS Corpo e hoje editora do Boletim Futuro do Cuidado. É uma alegria receber Our Bodies, Ourselves no Brasil com esse título Nossos Corpos por Nós Mesmas. Li o livro em 1976, quando estava grávida e cheia de ideias para fazer diferente da deseducação sexual católica que recebi, com seus medos e tabus. Para mim, o livro foi como um sol entrando pela janela. 3 anos depois, fui convidada para participar de um grupo feminista de autoexame ginecológico coletivo. Esse grupo foi o embrião do SOS Corpo. Nos empolgamos com a ideia de transmitir a outras mulheres aqueles aprendizados, do mesmo jeito que as mulheres do coletivo de Boston fizeram, pensava eu. Produzimos cartilhas que se voltavam para a maioria das mulheres que eram diferentes de nós, de outras origens, culturas, etnias, com menos acesso à educação formal, mas com sua sabedoria e tradições. Foi um aprendizado incrível. Com orgulho, recebemos em Pernambuco a mestra Norma Swenson em 1985. A sintonia era total, embora geograficamente tão distantes. Acho que esse é o grande mérito de Nossos Corpos por Nós Mesmos. Um clássico, um livro que instiga cada leitora a buscar em seu corpo parâmetros para a rebeldia contra aquilo que oprime. Ele chega ao Brasil num momento de grave retrocesso, o que torna esse lançamento particularmente oportuno. Parabéns às pessoas que participaram dessa tradução. Parabéns a Norma, a Judith e toda a equipe do coletivo de Boston. Vida longa aos Nossos Corpos por Nós Mesmas. Obrigada. Quero saudar o Coletivo de Mulheres e Saúde de Boston, ao Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde de São Paulo e a todas as feministas e companheiras envolvidas no lançamento desse livro e da sua tradução para o português. Quero dizer que a importância desse livro se fez evidente desde o seu primeiro lançamento, sua primeira versão, e esse livro se atualiza, se reatualiza e se relança sempre com a mesma importância. A passagem da Norma Swenson pelo SOS Corpo em 1985 teve muitos significados políticos, de construção de laços internacionalistas, de um diálogo profundo e substancial sobre questões sobre o corpo e a experiência de nós mulheres e também histórica, porque ficou na nossa memória, ficou na nossa história. É por essas razões históricas que estamos aqui, outra vez, todas nós reunidas nesse lançamento tão importante e que, por coincidência histórica, também é o ano dos 40 anos do SOS Corpo. Então, quero saudar o lançamento desse livro aqui em nosso país, em português, e dizer da grande importância desse livro genial e nesse momento tão importante da nossa luta feminista aqui nesse país. Sou Carmen Barroso, era pesquisadora da Fundação Carlos Chagas quando Norma foi a São Paulo. Tenho uma enorme alegria de estar aqui hoje com as amigas queridas, ver a Jaqueline, a Betânia, a Simone, a Eliane, trazendo aquela garra e sabedoria que sempre tiveram. Hoje, a luta feminista é tão importante como sempre. Hoje está mais atenta às interseccionalidades, está enfrentando com mais vigor as múltiplas desigualdades, mas tudo começa com o domínio do próprio corpo. Parabéns ao Our Bodies, Ourselves, que criou um coletivo em Boston e um coletivo mundial. Parabéns às tradutoras Gisele, Janine e Érica, que fizeram um trabalho magnífico de criatividade, de uma linguagem não sexista. Parabéns ao Coletivo de Sexualidade e Saúde de São Paulo, que, sob nova direção, leva adiante os sonhos das visionárias pioneiras. Parabéns à Norma, que teve a sabedoria de dar um voto de confiança às feministas brasileiras e não desistiu quando a semente demorou a frutificar. Parabéns a todas nós que, inspiradas pelo Our Body Ourselves, acrescentamos nossas contribuições. Apesar de modesta,
a contribuição da Carlos Chagas me enche de orgulho. Os folhetos Esse Sexo Que É Nosso e Os Nossos Corpos para Adolescentes foram criados, a primeira série com a colaboração do Clube de Mães de Diadema, da periferia de São Paulo, e a segunda com os jovens negros e pobres da FEBEM. Eles responderam a reivindicações populares e questionaram tabus e reivindicaram o prazer. Então, a luta continua. Bem-vindo, nossos corpos por nós mesmas. Olá, eu sou Eliane Gonçalves, eu sou professora de Sociologia da Universidade Federal de Goiás e também cofundadora do Grupo Transas do Corpo, uma organização feminista criada em Goiânia em 1987. Então, quando Norma Swenson veio a Goiânia em 1985, eu era uma recém-graduada de 22 anos, começando a trabalhar com as questões de saúde e sexualidade. E a Norma foi recebida pela equipe do PAINSME, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, à época coordenado pela Ana Maria Costa. E ela ficou inclusive hospedada na casa de uma de nossas companheiras, a Lenise Borges. A Norma fez uma conferência a respeito do livro, ela veio, para discutir a tradução desse grande livro, paradigmático para o feminismo mundial, e ela fez uma conferência na Associação Médica de Goiás, e essa conferência foi traduzida pela professora Maria Brown, que à época era a diretora da cultura inglesa aqui em Goiás. E no dia seguinte, nós tivemos uma oficina de autoexame com os grupos feministas locais. Então, foi uma espécie de ritual de iniciação e aquilo tudo foi muito importante para nós, porque estar com uma pessoa como a Norma e vivenciar aquele momento, nós tão jovens, iniciando nossa política de formação, foi algo inesquecível. Então fica o meu abraço, o meu carinho, e é um grande privilégio, um grande prazer poder fazer parte desse momento tão importante da história do feminismo. Bem-vinda à tradução do livro Nossos Corpos, Nossas Vidas. Com grande alegria a gente recebe essa notícia. Era um livro referência obrigatório para nós que nos feminismos dos anos 70 e 80 nos organizávamos em grupos de reflexão Brasil afora. Meu grupo era o Grupo Nós Mulheres do Rio de Janeiro. E nós aplicávamos técnicas muito criativas e os grupos heterogêneos, mulheres de todas as idades e origens e profissões. Nos faltava essa tradução pelo fato de ser inglês, isso dificultava a leitura geral de todas, Então, com alegria a gente recebe, a atualização certamente deve tocar em temas importantes para o movimento feminista contemporâneo, Saúde da mulher negra, saúde, mulher e ambiente, a questão das novas tecnologias aplicadas ao corpo feminino, as ameaças à autonomia das mulheres, e que sejamos bem-vindas no uso dessa metodologia. Não se pode trabalhar em saúde da mulher sem pensar sobre si mesmo, seus corpos, sua vida, seu prazer e seus desafios. Bem-vinda, tradução. Eu gostaria de celebrar muito o lançamento em português desse livro. Esse livro representa a conquista de um território que sempre foi um território em disputa, o nosso corpo, o corpo das mulheres, um corpo disputado por igrejas, por crenças, por valores culturais, por relações de poder, por instituições médicas, pelo patriarcalismo, um corpo em disputa. Quando, na década de 70, esse grupo de feministas lança esse livro, elas estavam, na realidade, ajudando a nós, mulheres, a conquistar esse território. E essa é uma conquista diária, porque frequentemente esse território é alienado. E esse livro, ele cumpriu um papel fundamental, não só naquele momento, mas ao longo das décadas,
ele deu regra e compasso para gerações de mulheres, no sentido de se aproximarem, se apropriarem do nosso corpo. Então é com uma alegria muito grande, né, que nós vamos ter agora a edição em português, porque é sempre uma edição revista, atualizada. Meu nome é Maria José Araújo, eu sou ativista feminista, sou médica, sou psicanalista e faço parte de várias redes de mulheres que lutam pelos direitos das mulheres na área da saúde. Eu gostaria aqui de parabenizar o coletivo de Boston e o coletivo feminista Sexualidade e Saúde pela iniciativa de trazer para o Brasil um livro tão importante, Nossos Corpos por Nós Mesmas, e que foi uma bíblia, no sentido positivo da palavra, para o movimento de mulheres, para as feministas que abriram e criaram iniciativas novas na área da saúde das mulheres, com uma visão de autonomia, de autocuidado, de direito ao corpo. Acho que esse livro ele marcou realmente uma época no movimento feminista, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e trazê-lo para o Brasil atualmente é como se fosse um presente, é um retorno da história. Sobretudo, se considerarmos que na situação em que nós vivemos no momento, de tremenda repressão dos corpos, dos direitos. Então, esse livro ele nos traz de volta todas essas ideias que eu coloquei aqui, de autonomia, de direito, de uma outra visão da saúde, de uma forma mais holística, humana, baseada nos saberes das mulheres, né? E dizer que a vinda também da norma para o Brasil em 1985 foi uma vinda muito histórica, muito importante, ela com toda aquela simpatia, aquela beleza que lhe é natural, aquela forma humana, calorosa e afetuosa de lidar com as pessoas, ela nos trouxe esse grande presente. Então, eu gostaria de parabenizar mais uma vez por brilhante iniciativa e estarei presente no dia do lançamento, com certeza. Olá, eu sou Simone Diniz, eu sou médica e sou professora de saúde pública e estou aqui para falar da alegria que significa para todas nós a tradução do Our Bodies Ourselves para o português. Na minha juventude, quando eu estava ainda na faculdade de medicina, esse livro mudou a minha vida, mudou a minha concepção de saúde, a minha formação e nos colocou em contato com o movimento internacional de mulheres e com a força das mulheres quando elas se unem para aprender juntas sobre o seu próprio corpo. O Our Bodies Ourselves, ele ajudou a subverter a submissão das mulheres à prática médica, né? E através de relatos de mulheres com os quais a gente se identificava também com poesia, com fotografia, com arte. E influenciou muitos outros movimentos, como o movimento mais progressista da medicina baseada em evidência, os movimentos de humanização, da assistência, a própria ideia de integralidade, né? E o programa de atenção integral à saúde das mulheres, ele bebe também dessa tradição, né? E a passagem da Norma Swenson aqui no Brasil ajudou muito a disseminar essas ideias, né? Que tiveram um grande papel em subverter a prática médica e criar uma nova cultura de saúde das mulheres, né? A Norma, a gente chamava ela a madre superiora do feminismo da saúde, tê-la aqui foi uma grande inspiração. Eu estou felicíssima com essa tradução, né? Uma tradução linda, é um achado. Olá, eu sou Sônia Correia, sou coordenadora do Observatório de Sexualidade Política, mas sou também fundadora do SOS Corpo. E era lá que eu estava quando Norma Swenson nos visitou pela primeira vez em 1985. Eu penso que talvez a gente não estivesse aqui juntas hoje, celebrando o livro, caso eu e Janine não tivéssemos nos conhecido alguns meses atrás. Esse acontecimento me faz pensar que o acaso de fato não existe, pois há muitos fios de sentido tecendo esse reencontro de hoje. O primeiro deles, que já foi evocado por tantas antes de mim, é a ebulição e a criatividade pessoal e política que o livro provocou nos nossos corpos, nas nossas vidas, nos nossos modos de pensar e de estar no mundo.
Um outro fio foi mais bem tecido no tempo político, no tempo da política. Quando Norma esteve no Brasil por primeira vez em 1985, o país vivia os primeiros árduos momentos do primeiro governo civil, que, como sabemos, não foi um governo democraticamente eleito, mas um tempo em que havia muito vigor e criatividade democrática. A sociedade ainda estava imersa na energia que havia sido deflagrada pela campanha das diretas já e caminhávamos para a Assembleia Nacional Constituinte. Hoje nos reencontramos no momento em que os resultados dos processos que aí se iniciaram de consolidação da democracia no Brasil se veem drasticamente ameaçados. Por outro lado, e é muito positivo, as memórias e os significados da campanha das diretas já também estão muito vivos no debate nacional. Nesse sentido, eu penso que é uma inspiração nós estarmos juntas de novo em torno desse livro, nesse momento que também é muito árduo, quando a criatividade, a energia e a tenacidade democrática são ainda mais urgentes do que eram em 1985. Norma esteve no Brasil outras vezes, por exemplo, em 1989, para lançar o segundo livro do coletivo Nós, os Nossos Filhos, e um ano mais tarde, em 1990, participou do Encontro Feminista Regional de São Bernardo, na Argentina, aonde se definiu a data do 28 de setembro como Dia Regional de Luta pelo Direito ao Aborto, que viria a ser posteriormente o Dia Internacional de Luta pelo Direito ao Aborto. Assim, hoje, estamos juntas tanto para celebrar o lançamento dos nossos corpos por nós mesmas, quanto para marcar essa data que não pode ser esquecida no Brasil de 2021.